Então vamos dar início a mais uma reunião doutrinária. Nesse instante, vamos sempre agradecer ao Pai querido que sempre tem nos dado amparo, proteção e com a iluminação do Mestre Jesus e os Espíritos benfazejos, que sempre está nos iluminando e nos protegendo. Vamos a mais uma doutrinária com o tema Depressões, item 39 do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Tua paz e teu amor possamos nos envolver e te agradecemos por tudo que tem nos dado. Ampara e protege os nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que não têm o teto, por aqueles que faltam pão, por todos aqueles que vivem nas aflições da caminhada, mas até o momento ainda não conseguem compreender o motivo pelo qual certas situações acontecem. Mas que a tua misericórdia, Senhor, ampare a todos nós, iluminando a nossa irmã palestrante da noite, Karine, que seja iluminada, protegida, fortalecida, e que tenhamos uma mensagem de amor e de paz por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Pronto. Boa noite a todos de novo. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Que é sempre um aprendizado, é sempre um momento único para a gente vivenciar. Eu digo que a palestra é sempre primeiro para o palestrante, ou para a gente ter um entendimento para conseguir passar a vocês, ou porque existe algo dentro da gente que é necessário também ter a compreensão. Eu sempre peço que a espiritualidade tome conta da minha mente, do meu falar e do meu coração, para poder atingir o que for necessário, e assim a gente conseguir fazer um bom trabalho. De antemão, eu queria falar com vocês que de formação, eu sou psicóloga também, né? Então, isso aqui para mim é muito real. Não só pela condição profissional, mas por ser uma pessoa que também passou por esse quadro. Então, a gente sabe que não é porque a gente está no meio, na área de saúde, e o que a gente tem conhecimento técnico, que a gente está escape disso aqui acontecer, porque não está. Somos humanos, pessoas que diversas vivências, diversos aprendizados, problemas, e a gente não está escape disso. E eu achei a mensagem de Emmanuel, que esse capítulo, né, o 39 é de Emmanuel, lindíssima. Ele vem recitando, né, o problema de depressão e vem encorajando a gente a impulsionar a gente para frente. E eu achei isso fantástico. Mas eu considero extremamente necessário a gente pontuar algumas coisas de forma mais real. E eu trouxe aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, para que a gente tenha um pouco mais de compreensão do que é depressão, porque a depressão é doença, apesar das pessoas considerarem frescura, algumas pessoas, né, terem esse mau hábito, a gente não pode levar por esse lado, né, porque é doença, e hoje está considerado como a doença do milênio. Antes era a doença do século, agora é a doença do milênio. É uma doença que hoje é uma das que mais afastam pessoas do seu trabalho, da sua vivência social, de qualquer círculo que ela esteja vinculada. E aí, a Organização Mundial de Saúde fala assim, que a depressão é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária. A capacidade de trabalhar, estudar, desenvolver, social, tudo, né? Dormir, concentrar, conseguir aprender algo. E isso acarreta tanto em fatores genéticos como fatores biológicos, ambientais, social, psicológico, tudo. Então, pode ter uma, um início na família? Pode. A gente pode ter quadros de pessoas anteriores a nós que também têm esse problema, sim. Pode sim. Mas também pode não ter nada a ver com o biológico. Nada a ver com o que a gente vem trazendo da nossa família. Pode ser outros fatores que vêm desenvolver isso.
né? Ou o gatilho disparar justamente naquela pessoa que está ali. E aqui, quando a doença chega num estágio bastante avançado, infelizmente, nos acomete ao suicídio, que para a gente, alguns consideram um ato de covardia, né? Mas a gente não vê falar que uma pessoa cometeu suicídio porque ela estava feliz. Ah, eu ganhei na Mega Sena, vou me matar. Ah, meu marido foi promovido, vai ser diretor da Vale do Rio Doce, vai ganhar meio mundo de dinheiro, a gente está feliz, super feliz, eu tô grávida, tô feliz, um monte de coisa boa acontecendo e eu vou tirar minha vida. Não, não é assim. Infelizmente, é uma pessoa que está com um problema e que ela está considerando aquilo como algo sem solução. Então, é uma pessoa que necessita de amparo. Karine, a pessoa de Karine, não considero que Deus vire as costas para essa pessoa. Porque se eu tenho um pai que é puro amor, que é pura compreensão, serenidade, bondade, justiça e tudo mais, como algumas religiões consideram, né? Ah, você suicida não tem perdão, porque ele tirou a própria vida. Não. Ele vai arcar, a gente sabe dentro da nossa doutrina, que ele vai arcar com as consequências da sua má ação, né? Vai vir trazendo no seu corpo físico, na próxima encarnação, danos, sequelas que estarão registrados no seu perispírito e no seu corpo por aquele ato. Mas não vai ser uma pessoa que ele não vai ter perdão nunca. Isso não existe. Mesmo porque para a gente, dentro da doutrina espírita, não existe isso. Existe a gente caminhar rumo à evolução. Existe a gente evoluir como ser humano, como pessoa, como espírito, porque nós estamos tendo vivências carnais dentro de uma visão espiritual, dentro de um mundo espiritual. E que a gente vai caminhar porque o próprio Cristo falou para nós que tu podes fazer isso e muito mais. Então, se Jesus, que não mente, me disse que eu posso fazer o que ele faz, é claro que não na mesma velocidade, é claro que não agora, mas se ele me garantiu de que eu posso, de que eu vou seguir para essa evolução, a esse nível de evolução, não existe a gente ter um irmão que se matou que também não vai caminhar para a evolução. Ele vai sim, vai. Ele vai resgatar todos os seus atos insanos, ele vai ter que reparar, vai ter que passar por aquele processo. O próprio Divaldo teve uma irmã que cometeu suicídio, e ela reencarnou e foi para a mansão, veio com lábio leporino, ele já te explicou isso, e hoje ela já reencarnou novamente, ela pagou o que ela devia, vamos dizer assim, essa questão de débito, e ela hoje está vivendo bem, que ela já está reencarnada novamente. Então, olha a grande oportunidade, né, que nós temos de reverter isso. O bom do Espiritismo é isso, é a gente acreditar que nós podemos mudar. Que não existe aquele limbo, que é aquele lugar estagnado, de que as pessoas que ainda não são anjos e não são demônios ficam ali parados o resto da eternidade, e também não tem esse castigo eterno. A gente pode buscar sempre a evolução, buscar sempre mudar, buscar sempre progredir. E isso é de fundamental importância. E aqui eu trouxe ainda alguns dados que são terríveis, né? Mas é necessário a gente ter essa compreensão. E aqui fala assim, que estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com qualquer tipo de nível de depressão. Então, nós temos hoje de crianças a pessoas de idade, né? Ultimamente, se não me engano, acho que o ano passado, esqueci até o nome daquele ator, que aos 91 anos, ele cometeu suicídio, né? Um ator famoso da Globo até, eu esqueci até o nome dele. Agora, uma pessoa já de bastante idade, você vê assim que já está, que o percurso que ele já trilhou, ele já está muito mais próximo, né? De ir para a parte do mundo espiritual do que essa vivência, ainda assim cometeu esse ato, né? Aos 91 anos de idade. Então, assim, não existe isso. Ah, porque tem 5 anos, porque tem 10 anos, porque tem 15, porque tem 20, porque tem 91. Não. Tá depressivo, tá triste demais, tá numa situação que ele não consegue reverter,
está naquele nível de dor que ele não consegue suportar, infelizmente, isso pode acontecer. E aqui ele fala assim, que a depressão é uma das maiores causas da incapacidade, né? Infelizmente. As mulheres são mais afetadas do que os homens, não pelo termo somente da quantidade, que somos mais mulheres do que homens no mundo, né? Não só por isso, mas para a sobrecarga da mulher. A mulher, ela trabalha fora e a carga de exercício dela dentro de casa também é alta, além de dar conta dos filhos, de dar conta do marido, de dar conta de toda a sua vivência. Então, existe esse sobrecarregamento com a mulher. Então, elas são mais afetadas nesse sentido, né? Algumas vezes também por conta da opressão. Hoje nós temos delegacias da mulher, nós temos secretarias voltadas para a mulher, porque além da sobrecarga, existem as agressões físicas, psicológicas, morais, enfim, sociais. Então, assim, são opressões que nos levam a situações que fogem do nosso controle, enquanto mulher, né? Porque muitas vezes ela suporta um marido por conta dos filhos. Ela precisa ficar ali porque ela já não tem mais, ela não pode ser mais inserida no mercado de trabalho, porque a criança tem uma necessidade especial e o pai não vai cuidar, não vai ficar ali, e ela tem que se sujeitar algumas vezes, né? Como se isso fosse a melhor resposta, a melhor ação que ela tem, por medo ou por achar que aquilo é comum, mas não é. Não é. Não se deve ficar nesse lugar. E aqui ele fala ainda sobre os tratamentos, né? Então, assim, nós temos tratamentos alopáticos, que são os remédios convencionais, e aí a gente trabalha com. Nós psicólogos não passamos remédios, né? Mas a gente pode trabalhar com floral. Só que nessa situação aí, isso aqui não vai conseguir resolver, teria que ser medicação, ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivo, tratamento psicológico, terapias alternativas, convencionais, a própria força da religião, a fé que a pessoa tem também empurra a gente para frente, para a gente conseguir passar por essa situação. E hoje ainda a gente consegue associar isso a terapias com animais, né? Porque os animais hoje estão fazendo parte do seio familiar. Então, eles nos ajudam com a hemorfina, com a endorfina, com, com os hormônios que nos dão prazer, né? E que nos auxiliam a suportar essa dor. Então, alivia o nível de estresse, o animal ele tem muita energia, faz com que a gente saia. É um convite para fazer com que aquela pessoa depressiva vá na rua, ou para levar o animal para passear, e aí ela começa a interagir. Então, existem diversos fatores que isso também auxilia nesse processo, né? Ou outros tipos de terapia, de pintura, de crochê, de artesanato, qualquer outra coisa que envolva essa pessoa em meios sociais. Isso também auxilia como um tratamento alternativo. E aqui eu trouxe essa imagem que eu achei bem peculiar, né? Depressão, o mal do milênio. Antes considerado o mal do século, hoje o mal do milênio. Nós estamos atravessando aí o ano de 1900 e pouco, já estamos entrando no segundo, que a gente está aqui no ano de 2000, né? No ano 2024. E a gente vê que hoje, mais do que nunca, isso é recorrente. Mais do que nunca, isso está tão real. Muitas vezes nós temos em casa, nós temos amigos próximos ou parentes mais distantes que passam por esse processo despercebidos. Por descuido, talvez. Não dele, mas nosso também. Porque a gente não consegue observar o comportamento. Por que fulano não está tão agressivo ultimamente? Por que ele está tão apático? Né? Por que ele não está conseguindo se relacionar com ninguém? Por que só está vestindo preto? Todo de preto o tempo todo a gente convida para qualquer coisa e não quer. Por que ele não consegue dormir? Por que às vezes é uma pessoa brincalhona? Por que ela está tão calada? E a gente não observa os detalhes. A pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando e a gente não consegue perceber. E aqui eu trouxe essa imagem que hoje, mais do que nunca,
hoje mais do que nunca, ela está tão arraigada nos nossos desejos, né? A gente vai nas ruas e aí a gente vai percebendo esse tesão de ser perfeito, de ter um corpo perfeito, de ter a melhor roupa, a melhor marca, de ter o sorriso. Agora é tanta gente com tanta lente que tem que o sorriso tem que estar branco, parecendo uma neve, né? E aí a vida instagramável, essa família de margarina que a gente tem aqui, ninguém tem uma família de margarina, de comercial de margarina. E a gente está o tempo todo sorrindo, com o melhor café da manhã, com a melhor vista, a melhor roupa, o melhor suco, o melhor tudo. Não existe isso. Existe uma família convencional que horas tem problemas, que horas tá bom, horas tem um café espetacular, horas tem um café simples. Algumas vezes tem gente doente, outras vezes tem gente triste, né, porque se chateou, brigou, enfim. É uma família convencional. E a nossa família é justamente aquilo que a gente pediu para a espiritualidade. Pessoas diversas, com muitas vezes inimigos nossos do passado, mas que a gente começa a trazer um novo vínculo e assim conseguir romper essas barreiras. E a gente sempre imagina assim, né? Porque fulano de tal, que é youtuber, está nas Maldivas, está lá naquela ilha fantástica. E aí eu vou para onde? Aí eu vou para ali, ó, para a ilha ali de Itaparica, né? E aí eu não consigo me situar porque eu não consigo postar foto achando que está na ilha de Itaparica é menos importante do que estar nas Maldivas. E eu não consigo viver o futuro porque eu não estou lá e não tenho essa condição de estar lá. E também não consigo vivenciar o presente, de estar no meio de meus amigos e de minha família, naquilo que eu posso ter e não consigo vivenciar e gostar daquilo. Então a gente começa a se cobrar. Ah, eu não estou na família certa, não. Eu vim na família errada, nessa família de pobre? Oxi, não pedi isso para Deus, não. Eu pedi foi para vir riquíssima, para estar passeando com uma roupa de marca e tudo mais. E não é assim. A gente sabe que não é assim. E não existe a gente ser perfeito para ninguém. Não existe isso da gente estar o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro impecável, sem suar, sem ter mal. Isso não existe. E eu trouxe aqui ainda, nesse uso abusivo da perfeição virtual, que hoje em dia está tão convencional, eu trouxe aqui, ó, dessa perfeição virtual, nós temos hoje o maior índice de suicídio, o maior índice de excesso de intervenções cirúrgicas. Para o que não presta, o Brasil está no topo, né? Então, assim, antes ele estava no primeiro lugar de intervenção cirúrgica de plástica. Primeiro lugar, o ranking mundial é o Brasil. Alto nível de depressão, transtorno de ansiedade, a vida instagramável e o uso excessivo de medicações. E hoje, com essa busca do corpo perfeito, nós temos pessoas, adolescentes, mulheres e homens, viciados em remédio. Viciados em remédio para colocar o corpo na sua perfeição. E aqui nós temos a vigorexia, que hoje mais do que nunca está acontecendo, que é eu botei essa imagenzinha aqui, ó, tá vendo? A pessoa está super forte, muito musculoso, muitas vezes fazendo uso de anabolizantes, e quando ela se olha no espelho, ela se vê magra, né? Xoxinha, parecendo um palito de dente. Então, nós temos também as inversões hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esses dados são de 2019, viu, gente? Ainda não atualizou, não. Nós estamos em 2024, já tem 5 anos esses dados aqui. Então, uma a cada 100 pessoas tentam cometer o suicídio, ou 100 mil pessoas, né, na realidade, cometem suicídio. Nós temos, infelizmente, o índice de 700 mil suicidas por ano. Então, estima-se que agora, no ano de 2024, isso aqui já bateu em mais de 1 milhão de suicidas. 1 milhão. Então, uma pessoa a cada 37 minutos no mundo se mata. A gente conta 37 minutos, uma pessoa cometeu suicídio. Isso é alarmante. Isso é alarmante. Hoje o Brasil está no segundo lugar, né? Perdeu o topo, o ranking das cirurgias. Mas aí a gente vê que isso nos acarreta, né?
a Organização Mundial de Saúde fala que 15% das nossas pessoas estão depressivas e 10% com transtorno de ansiedade. E normalmente uma coisa está vinculada à outra. Porque quando eu estou depressiva, normalmente eu tenho crise de ansiedade. Quando eu estou dentro de um transtorno de ansiedade, possivelmente também eu tenho quadros depressivos, né? E aqui, cadê? De 1 milhão. Aí eu trouxe aqui ainda, ó. Hoje, mais do que nunca, nós temos infartos, pessoas jovens infartando, colapsos por conta de remédio para emagrecer, né? E aí a gente tem um mau funcionamento de rim, um mau funcionamento de fígado, enfim, né? Pessoas agora tem um negócio de harmonização facial e a gente tendo crises de alergia, com o corpo necrosando, que tá aí uma coisa, né? Hoje, jovens, mais do que nunca, tomando medicação para dormir, porque não consegue dormir, viciados no telefone celular, da hora que acorda, da hora que dorme. Hoje a gente vai para um bar, vamos dizer assim, um bar, uma lanchonete, um parque de diversões ou um parque público, ou museu, você vê 10 jovens, cada um no seu celular. Mas aí junta para bater foto. Bora bater foto? Ou na reunião familiar de domingo. Não se falam na mesa, não estão conversando na mesa. Tem 10 pessoas na mesa, cada uma no seu telefone celular, postando, batendo foto da comida, porque é interessante você bater foto da comida para mostrar o que você está comendo, mas você não se importa com o seu pai que está ali na frente, com a sua mãe que está ali na frente, com a sua avó que está ali na frente, e que talvez seja o último momento deles com você. Mas tem que bater foto, né? Nós temos o maior índice de fotos Dia das Mães e Dia dos Pais. Vamos visitar o pai e a mãe, bate foto para postar que está com a mãe e com o pai, mas no dia a dia não se convive isso. E além da gente se preocupar com os obsessores que nós já temos, os desencarnados, e cada um tem o seu quinhãozinho, né? E não vamos entender aqui os obsessores como inimigos, porque eu não considero. Então, normalmente, o obsessor é uma pessoa na qual a gente deve. Então, se ele é o algoz, nós também somos. Porque nós devemos a ele alguma coisa. Se ele está cobrando, é porque existe débito anterior. Então, não é só ele que é culpado, né? Nós também temos o nosso pontinho ali. E nós temos ainda que se preocupar hoje com os stalkers. Porque além da gente ter o obsessor desencarnado, nós temos obsessores encarnados. Que a gente posta uma foto e ainda tem uma bela de uma pessoa para estar falando mal. Na semana passada, eu vi uma foto no Instagram de uma moça que ela está com o corpo um pouco acima do peso daquilo que a gente considera, né? Que a gente considera como obeso. E aí ela fez uma maquiagem linda no rosto. E ela tem um rosto bonito. Só que é uma pessoa que está com o peso acima, mas a gente não sabe se ela tem problema hormonal, se ela está passando algum problema de câncer, de qualquer coisa, a gente não sabe. Mas ela é uma excelente maquiadora e ela fez uma maquiagem lindíssima nela. E aí eu tinha visto que tinha quase 5.000 comentários no vídeo que a moça postou. Em 98% dos comentários, ela era falando do peso dela. Que a maquiagem não tirou a gordura, que tinha uma baleia ali maquiada, e que ela tinha que se preocupar em perder o peso do que ficar gastando dinheiro com maquiagem, e aí os comentários pejorativos. Então, assim, por trás daquela tela, existe uma pessoa que está ali em sofrimento, que está ali tentando dar o que é melhor, né? Nós vimos, ninguém aqui falou assim, eu quero chegar lá na Terra igual a Barbie, eu vou vir com o olho não sei o quê, com o cabelo mega escorrido, com isso e aquilo, não. Nós vimos passar por esse processo aqui. Eu acho que Dona Rita está com o microfone ligado, eu só estou conseguindo ouvir Dona Rita, será que ela está me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Estamos ouvindo. É porque eu acho que o microfone dela está ligado aí, porque no fone eu só estou escutando Ela não consegue fechar, não. Tá. Aí, pronto. Obrigada. É que aqui no fone só estou conseguindo escutar o ruidinho, deu interferência aqui. E aí, o que acontece? As pessoas não se preocuparam que atrás daquela filmagem, que atrás daquela postagem, existe uma pessoa com sentimentos, uma pessoa com suas valorizações,
uma pessoa com as suas qualidades, uma profissional. Só se preocuparam em detonar a menina. E a gente tem que se preocupar para a gente não fazer isso. E não é só lá no vídeo da menina, não. É no dia a dia. Quando o filho chega em casa, que ele ainda não tem a coordenação motora perfeita, e que ele faz um desenho para a gente, e entrega um sobrinho, um filho, neto, seja lá o que for. Ó, pô, vou desenhar o senhor. Aí tá lá aquela balinha assim, com aqueles 5 cabelinhos de cebolinha, e a gente é incapaz de agradecer. Ô, o vovô ficou lindo, ó, a mamãe tá linda. Aí olha pro desenho e fala assim, isso é imundice? Isso aqui, você tem que voltar para desenhar, isso aqui tá uma porcaria. Gente, a evolução vem com o tempo, a gente tem que agradecer que a pessoa lembrou. Nós temos que ser gratos por ser amados. E é isso que está perdendo. Eu conheço uma pessoa que quando o vizinho chega com um bolo para entregar a ela, quando a pessoa ela agradece, mas quando a pessoa dá as costas, ela fala não. Só me entregou porque deve estar perto de vencer. Só me entregou porque isso aqui tá uma porcaria, tá solado. Não tem que agradecer a delicadeza da pessoa ter lembrado, de ir lá levar, de ter lembrado dela. Não importa se tá solado, não importa. Você tem que agradecer. Falar assim, ó, existe alguém que lembra de mim. Existe alguém que me quer bem. E isso que é importante. Deixa eu passar aqui. E a gente vem trazendo ainda que nos países, que nós somos um país de baixa renda. E aí o maior índice de suicídio nos países de alta renda são os homens que cometem suicídio. E nos países de baixa renda, normalmente são as mulheres. E aí que a gente vem trazendo, né? Novamente, as opressões, as dificuldades financeiras, né? A sobrecarga de tudo. E essa imagem, eu achei ela muito marcante. Tá uma mulher na corda bamba, cortando fio. A gente está vendo que a vida dela vai por água abaixo. E ela já está aqui com as asinhas, né? Então a gente já sabe que a pessoa vai partir. Ela sabe do risco que ela já está correndo, ainda assim ela vai fazer. Porque a gente sabe que o suicida, ele vai cometer aquele ato ali, né? Por desespero. E a gente tem que ter o controle da gente não ser o algoz. Da gente não ser a pessoa responsável por jogar a última pá de cal em cima dessa pessoa. Porque muitas vezes ela não está bem e nós, com o nosso comentário indevido durante o dia, faz com que aquela pessoa entre em casa e cometa o suicídio. Eu conheci alguns suicidas, né? Meu tio foi um deles, que ele se enforcou. O primo de um primo meu também foi um deles. Ele atirou na esposa, ela ficou paralítica e depois ele se enforcou, ele se matou. Um amigo meu também foi suicida, um menino com 18 anos. Ele brigava muito com o pai e dentro de uma dessas discussões, ele teve uma discussão ferrenha com o pai. O pai deixou ele na porta de casa. Quando ele entrou em casa, ele se trancou no quarto e deu um tiro na cabeça, né? E agora, na virada do ano, de 2023 para 2024, uma outra amiga minha também tentou se matar com o uso de medicações. Foi para a UTI, ficou entubada, ficou quase 30 dias internada. Então, isso não está longe. Isso está muito perto da gente. Muito perto. Talvez todos nós conheçamos alguém que tenha feito isso, ou que tentou fazer isso. E eles vêm dando sinais antes. E aqui eu trouxe algumas causas e alguns sinais, né? As causas, como eu já venho falando, né? Pode ser problema de saúde, questão familiar, financeira, algum evento estressante, algum trauma, algo que acometeu essa pessoa e ela veio se afundando. Fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e drogas. Mas envelhecimento, sim. Hoje mais do que nunca. Porque nós temos pessoas hoje que não querem envelhecer de forma nenhuma. De forma nenhuma. E hoje a cirurgia plástica está fazendo com que a gente cada vez mais se perca pelo tempo e espaço. E essa cobrança eterna de estar sempre na moda, sempre, como é que eu digo, sempre apresentável, né? Sem querer envelhecer, sem querer ter uma ruga, sem querer ter um cabelo branco, sem querer ter nada, e a cobrança de ter sempre uma Barbie, sempre um Ken humano, nos acomete isso aqui, ó. Né? Quando a gente vê, a gente já se perdeu no meio da vida. E aqui, alguns sinais. Desculpa, viu, gente? Eu tenho um negócio de um pigarrinho aqui, que é problema respiratório, mas ele vai passando.
nós temos alguns sinais, né, que são pensamentos ruins e persistentes, né? Sempre vem aquele pensamento ali de que eu não sou bom, de que eu não preciso, de que eu não mereço, de que eu estou ocupando a vida de alguém, que eu sou um peso morto na vida de outra pessoa, que eu não acerto fazer nada, os pensamentos ruins. Como a gente fala, né? Algumas pessoas são suicidas e Divaldo fala que outras pessoas são suicidadas. O que é isso, Karine? É aquele obsessor que aproveita da nossa fraqueza, que aproveita da fraqueza do outro e fica ali, ó, incentivando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ó, você não presta. Ah, mas o obsessor, ele cria o laço para você? Não. Ele aproveita aquilo que a gente já tem. Ele potencializa, né? Ele não vai criar só o laço. Um obsessor não vai chegar para mim e me colocar para beber porque eu não bebo. Não adianta ele ficar ali perto de mim. Ô, carinho, vamos beber? Bora ali tomar uma? Bora ali tomar uma dose de uísque? Bora ali tomar um gole de cachaça? Não. Ele não vai gastar esse latim dele comigo. Ele vai procurar uma fraqueza minha. Qual é a minha fraqueza? Ó, Karine, você hoje precisa, você é um peso morto. Ó, você ocupa espaço na vida da pessoa, mas você não consegue ajudar em nada. Ele vai buscar algo que me atinja, né? Ele vai buscar algo que mexa com o meu brilho. E é nesse momento que a gente vai cair. Porque a gente não está vigilante, porque a gente não está orando, porque a fé enfraqueceu, né? Porque a gente precisa estar ali se retroalimentando na esperança, em primeiro lugar. E não dá a atenção devida a isso. Então, assim, ei, vixe, vê esse pensamento ruim aqui, foi? Não, peraí, isso aqui não é meu, não. Show. Ó, sai pra lá, viu? A gente mesmo espanta e fala assim, ó, não quero isso pra minha vida, não. Deixa isso pra lá. Pra gente não dar vazão para que isso aconteça. E aqui, ó, ele continua falando assim, ó, alteração de peso, que é não intencional, a gente dorme ou muito, ou dorme muito pouco, né? Isso também é um quadro da depressão. Dificuldade de concentração, de falta de energia, culpa, pensamentos suicidas. E aqui vem como aquele mapinha, né? Angústia, irritação, desejo de morrer, falta de sentido da vida, que a gente acha que a vida não tem sentido, por mais que a gente faça qualquer coisa, nada presta, nada tá bom, tudo é horrível, tudo é horroroso, né? Fulano não me ama, ciclano não me ama, e eu não quero isso, e eu não acerto nada. Aí eu tive um dia de cão no trabalho, e quando eu chego em casa eu não suporto, tomo veneno, né? E aí a gente vai pensando assim, poxa, e o que foi que eu fiz? Às vezes a gente é aquele stalkerzinho lá da menina que tava maquiada, que ela não levantou bem, mas que ela fez assim, ó, eu vou me maquiar para levantar a minha autoestima. Eu vou me maquiar para ver se eu fico bonita. E ela fez um vídeo, postou, e ela ficou de fato bonita. E aí vem um monte de obsessor vivo, porque somos, né? Obsessores vivos, os stalkers. E aí fala assim, ó, uma baleia maquiada. Aí essa menina chega em casa e comete suicídio. Aí fala assim, poxa, por que ela se matou? Por que foi? Por que será? Porque nós que escrevemos lá, humanos, pessoas, né? Temos a nossa cartela de culpa. Não é da nossa conta se fulano tá magro demais. Não é da nossa conta. Se você for ajudar a pessoa, ótimo. Fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aí a gente vê a vizinha que tá com um problema com o filho, que tá usando droga, mas a gente fala assim, ó, a filha de Dona Maria é drogado. Mas quantas vezes você bateu na casa de Dona Maria para perguntar se ela estava precisando de um prato de comida porque o filho dela roubou tudo dentro de casa para vender para droga? Quantas vezes você levou um lenço para enxugar a lágrima dela? Ou você acha que para aquela mãe é fácil? Ou você acha que aquela mãe está alegre, né, por ser mãe de um algoz? Não tá. Então, o quadro dessa mãe possivelmente é um quadro depressivo. Possivelmente. E a gente acha que a gente não contribui para que essa pessoa desça a ladeira abaixo e cometesse ato insano. E aí eu vou falar uma coisa para vocês de minha vida pessoal, né? Apesar de ser psicóloga, não escapei disso. Em um determinado momento da minha vida, em 2018, eu estava depressiva, muito depressiva. E eu tentei tirar minha própria vida, né? Eu aqui, espírita, já era espírita, e psicóloga, para você ver que a gente não está escape disso.
Eu morava num prédio que o apartamento era no 19º andar, tinha mais 3 pavimentos de garagem, era 22º andar. Eu me tranquei dentro do quarto, abri a janela e fui me jogar. Janela abaixo, né? E aí, quando eu abri a janela, que eu ia cometer esse ato insano, meu telefone tocou, 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 tocou. Eu tinha deixado o telefone dentro do quarto. E eu não lembrava disso. E aí tava insistindo muito, a pessoa ligando, 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 ligando. E aquilo foi me irritando. Aí eu fui e peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone, uma grande amiga minha, que era minha professora, e ela virou amiga, e ela me disse assim, ela ligou para mim assim, Karine, eu escutei, ela iniciou a conversa assim, eu escutei no meu coração Deus falando para mim que era para eu ligar para você agora, e que eu não parasse de ligar até você atender. E eu senti uma angústia muito grande, e eu tô te ligando agora para dizer a você que Deus te ama e que eu te amo muito. E aí eu tive uma crise de choro, né, na hora. E ela perguntou o que estava acontecendo. Aí eu falei com ela que eu tinha aberto a janela, que eu ia me jogar do 22º andar para baixo. E que o telefone insistiu muito para tocar. E eu atendi, porque, não sei por quê, acho que na hora Deus, né? A gente acha que não sabe por quê, mas a gente sabe sim. E aí eu voltei para atender o telefone. E aí ela conversando comigo, me pediu que eu saísse de perto da janela, me pediu que eu destrancasse a porta do quarto. E foi conversando comigo, conversando, conversando, conversando. Aí eu me acalmei. Depois disso, nesse mesmo dia, à noite, eu procurei um outro centro espírita na região, que eu tinha me mudado. Eu tinha saído do prédio que seu Fidelis mora, para morar em outro prédio. E aí eu encontrei um centro espírita que chama TCEB, né? Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E aí eu bati na porta, estava fechada, eu fiquei lá na porta até abrirem, e eu entrei. E a partir daquele momento foi que eu tirei esses pensamentos suicidas de mim. Então a gente não está a escape disso, né? Nós somos porta aberta para obsessor, nós somos humanos, nós temos problemas financeiros, problemas físicos, problemas de saúde, nós temos problemas diversos de acontecimentos, de acidente, de doença, de tudo. E ninguém tem escape disso. Ninguém, tá? Ninguém tem escape disso. Então a gente só tem que ter um olhar, o cuidado com essas pessoas. E isso é extremamente importante. E nós estamos no mês de setembro. Ontem foi o dia oficial, né, do Setembro Amarelo, dia 10 de setembro, que é uma campanha nacional. Na realidade, isso começou nos Estados Unidos, com um menino que cometeu suicídio aos 17 anos. Vou explicar a vocês o porquê desse Setembro Amarelo, né? E o nome desse menino era Mike. Ele é uma pessoa extremamente carinhosa, dedicada à família, seria um grande profissional, né? Um grande mecânico. Ele ganhou do pai um Mustang 68, ele reformou esse carro, pintou esse carro de amarelo, e ele era apaixonado por esse carro. E ninguém percebeu, pelo fato de ser uma pessoa um pouco silenciosa. Minha família e meus amigos perceberam que ele estava depressivo. E, infelizmente, ele se matou. E aí, no velório dele, né, os amigos e a família fizeram uma cesta com diversas mensagens e com fitas amarelas, que era por conta do carro que ele pintou de amarelo. E as frases diziam assim: se precisar, procure ajuda, né? Busque ajuda. E diversas outras frases. Desculpa, gente, eu tô com um problema na garganta. Diversas outras frases motivacionais. E isso ganhou uma repercussão muito grande. Ganhou uma repercussão muito grande, que era de você incentivar as pessoas a buscar ajuda. Então, foi daqui que veio isso, o Setembro Amarelo, né? Que a gente acha que não tem fundamento, mas tem sim. Nós temos que buscar ajuda e nós temos que ser a ajuda de alguém. E por mais que a gente esteja no meio de uma multidão, a nossa solidão vai bater. Nós podemos estar depressivos no meio da família, no meio de milhares de pessoas, ainda assim estarmos depressivos, e podemos também nos trancafiar e ficarmos sozinhos, como mostra aqui na segunda imagem. Né? E a gente vai se trancafiando dentro de casa, vai se trancafiando, a gente deixa de ligar para os amigos, a gente deixa de falar com as pessoas, a gente deixa a religião. Busque o que for, busque qualquer religião.
Busque qualquer coisa que você se apegue, mas busque ajuda, né? E aqui, independente de onde a gente esteja, a gente tem que ter esse amparo, tem que ter esse olhar perante as pessoas. E eu trouxe aqui algumas frases de Joana também, e Joana fala assim: a depressão é doença da alma, que se sente culpada, e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das encarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Né? Então, a depressão ela pode vir por problemas anteriores, de outras vidas, outras questões que a gente não conseguiu tratar, e também pode ser algo da agora, mas que a gente tem que buscar o cerne disso aí, a gente tem que buscar a raiz disso daí, né? Que a espiritualidade nos ajuda muito a gente superar essa fase, né? E ela ainda continua dizendo aqui: a depressão é semelhante à noite inopinada, em pleno dia. É uma nuvem ameaçadora que todo o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. Então a gente tem que buscar na prece aquela fé, a força, a coragem. Se a gente conseguir perceber, ótimo, a gente tem que incentivar e orar por aquela pessoa que a gente sabe que está depressivo, para que aquela pessoa consiga sair daquele atoleiro que ela se encontra. Né? Nós somos veículos disso daqui, ó. Nós somos molas propulsoras para ajudar o irmão a sair desse quadro depressivo. Orando. A oração tem uma força muito grande, né? Como o Chico dizia, que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Então, uma mãe que consegue perceber que o seu filho está depressivo e ela vem com aquela força do amor, orando por ele, a gente sabe que a espiritualidade pode ajudar. E vai ser num vacilo desse que ele cometa, né, de frouxar um pouquinho o pensamento, a espiritualidade vem e ajuda. Peraí, bora insistir ali para que fulano entre em oração agora, que cicrano consiga orar por ele e ele consiga sentir essa energia. E foi isso que aconteceu comigo, né? Quando a professora ligou. Então, assim, a oração dela naquele momento veio com tanta força, né? Veio com tanto amor, que chegou até a mim. Então, é isso que a gente tem que fazer pelo outro. E aqui na mensagem de Emmanuel, ele fala assim, sobre a ofensa e a desculpa, né? Então, se a gente... Ele não fala só do outro, não. Ele fala da gente. Se nós ofendemos alguém, peçamos desculpa. Ele não tira a nossa responsabilidade. Aí ele fala assim, ó, se a gente feriu alguém, que a gente reconsidere as nossas ações. Para a gente reconsiderar nossas ações, nós estamos também mudando, tirando as nossas mazelas, que é de extrema importância isso daqui. Na nossa caminhada rumo à evolução. Se eu vou rumo à evolução, se eu quero buscar minha melhora, eu tenho que tirar as minhas mazelas ou diminuí-las. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente fala assim, o mundo tem contratempo para todo mundo. A doença chega para todo mundo. O furacão chega para todo mundo. Todo mundo tem altos e baixos na vida. Não tem esse. Você pode viver 20 anos com sua família ali, ó, sorrindo, ó, no topo. E de repente, um desencarna, depois o outro, depois o outro, depois o outro, ou tudo de uma vez. Né? Ou um perde emprego, o outro comete suicídio, o outro não sei o quê, o outro é atropelado, tudo de uma vez. Então não existe, como o ditado diz, nem bem que sempre dura, nem mal que nunca se acabe. Né? Não existe você ficar bem o tempo inteiro e não existe você ficar dentro do seu inferno astral o tempo inteiro. Você vai oscilar, porque nós estamos num mundo de provas, expiações, um mundo infeliz, um mundo que ainda não está repleto de coisas boas. Né? Temos parentes difíceis, e ele fala aqui que nós estamos na família exata, na família que a gente precisa. Mas na minha família tem uma ovelha negra. Todos nós somos um dia. Somos tábuas rasas, que agora a gente está rumo à evolução. A gente já foi esse espírito indevido na família de alguém, outrora. Né? Nosso trabalho, nosso chefe, colega de trabalho, traz dificuldades, mas nos ajuda a evoluir. Né? Nós temos que ter disciplina na vida, disciplina para orar. Tudo
como Paulo de Tarso diz, né? São Paulo diz que tudo na vida é permitido, mas nem tudo nos convém. Então a gente tem que ter consciência disso aqui, da nossa disciplina enquanto humanos. Agradar a todos é uma realização impossível. Jesus não conseguiu fazer isso. Para os judeus, Jesus ainda nem veio, né? O Messias ainda nem veio. Então, nós estamos no ano de 2024 e tem gente ainda que não aceita Jesus nem como Messias. Na época que Jesus estava aqui, que nós estávamos lá, talvez rindo, talvez cuspindo, talvez jogando pedra, ou chorando por ele, ou seguindo ele, ou admirando ele, né? Não conseguia agradar. A encarnação não vai. Ajustes e reajustes necessários na nossa encarnação para que a gente consiga evoluir, diminuir os nossos conflitos íntimos e elevar-se, aceitar a gente como a gente é. Eu tenho uma cor da minha pele, a cor que eu preciso, eu tenho um cabelo que veio para mim, eu tenho uma família que me foi destinada e que eu tenho que ter amor. Eu tenho um animal coxo, caolho, porque é aquele que veio para mim. Eu tenho um pão dormido para comer hoje, ou porque eu não saí para comprar por preguiça, ou é aquele que eu tenho de fato porque eu não tenho condição, mas ainda tenho que agradecer porque eu tenho. E a gente vai vivendo assim, né? Os nossos fracassos de hoje são os nossos acertos de amanhã. A gente vai construindo a cada dia um degrauzinho, um pedacinho, um bloquinho, né? Aqui, acho que saiu aqui, deixa eu ver, aí. Interrompeu aqui a tela do celular, viu? Eu entrei aqui novamente para vocês aí. E aqui a gente tem que ter esse acerto aqui, ó. Não existe fracasso, existe aprendizado. Existe caminhada. Jesus disse o quê? Tu podes fazer isso e muito mais. Ele quis dizer que existe passo a passo. A cada dia, o seu dia. Como a gente fala, a cada dia, a sua agonia. Né? A cada dia, o seu crescimento. A cada dia, a sua evolução. A cada dia, seu rumo. Joana ainda continua dizendo assim, ó. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Guarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Então, não adianta eu ficar ansiosa demais, triste demais, preocupada demais, agoniada demais. Se eu entendo a missão de Deus, então eu tenho que botar na minha cabeça, e no meu coração e no meu espírito, cá dentro da minha essência, de que nada na minha vida está atrasado. Concorda? Se não cai nada, se não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, não existe nada atrasado. Existe é que a nossa agonia, que a gente quer as coisas, que nós queremos as coisas no nosso tempo, e não no tempo que Deus nos destinou. E isso aqui são os nossos conflitos. E eu trouxe essas imagens aqui para a gente perceber que o melhor tratamento que nós temos para depressão ou para qualquer outro tipo de transtorno que a gente tem, primeiro, é a gente ajudar o outro e nos ajudarmos, a gente se ajudar, né? Autoajuda também, autoamor também, né? Amor próprio. Ajudar o semelhante, silenciar, porque silenciar também é uma oração. Se a gente for dizer alguma bobagem, alguma coisa que for machucar outra pessoa, se você não consegue controlar, se aquilo vai ferir alguém, não fale. Johnson, o compensador, ele fala assim, se as tuas palavras, só fale, se as tuas palavras forem melhor do que o teu silêncio. Se você vai falar algo que vai machucar alguém, não fale. Por birra, não fale, silencie. Aprenda a silenciar. Orar. Nós temos que orar. Orar muito. O mundo está doente, né? De pessoas perversas. Que hoje é bom, ser perverso é bom. E filmar e postar quando tem um acidente, quando acontece alguma coisa de ruim. A gente se preocupa hoje em filmar e postar na rede social do que socorrer. Saquear a carga de um caminhão, né? Sermos ladrões naquele momento, que isso é roubo, né? Do que socorrer, do que ligar para uma ambulância e vir pedir para o motorista, porque se está levando alguma coisa dali, ele vai ter que ser responsabilizado. Né? E a gente acha que aquilo que a gente está no direito. Vamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro, né? Ter misericórdia, ter misericórdia. E Emmanuel ainda falou assim com o Chico: compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, a
aperfeiçoamento e renovação. Toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos em frente. O que eu preciso mudar em mim para eu seguir? Porque nem sempre o problema está no outro. Na grande maioria está dentro de nós mesmos. O que eu preciso fazer para sair disso daqui, né? Antes de entrar nesse atoleiro? E eu gosto muito dessas frases de Joana, e ainda seguindo por essa questão de saúde, do que é preciso mudar, do que é preciso se observar, ela fala assim: a saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo e se identifica como cosmo, nele inserido em clima de harmonia. Então, eu me identifico no meio que eu estou. Eu estou no lugar certo. Eu estou exatamente no lugar correto, na família certa, com tudo direitinho. E o feito é melhor do que o perfeito. Eu não sou perfeita agora. É melhor eu fazer algo por alguém, fazer simples, do que eu tentar fazer perfeito e não fazer nada. Ah, eu não vou montar uma casa de caridade porque eu não tenho uma casa. Mas você pode doar 1 quilo de arroz. É melhor você fazer do que você não fazer nada, né? E aqui, eu coloquei isso aqui como só um chamado, né? Que nós estamos no mês de setembro a maio. A gente para não seja só setembro, que seja de janeiro a janeiro, né? Que a gente olhe o outro com um amor pela vida de janeiro a janeiro, não somente em setembro, mas que eu olhe para o meu irmão do lado, para o meu filho que é homossexual, porque não é o homossexualismo que vai definir o caráter, né? O amor está acima de qualquer coisa. E a gente não julgue e não critique, nós não somos juízes de ninguém, né? A gente olha com misericórdia o filho da vizinha que é paralítico, mas que a gente ajude ela a levantar a cadeira, porque para aquela mãe não é fácil, né? Então que a gente tenha amor pela vida das pessoas. E aqui vem trazendo a fé como um ponto principal do nosso auxílio nesse crescimento, né? Para a gente sair desse fundo do poço, para a gente conseguir olhar para cima. A gente tem que acreditar, lutar, a gente tem que seguir Deus, Jesus, Maria, Orixá, seja lá o que for. Nós somos espíritas. Mas se o irmão seu, se o nosso irmão que está depressivo é do candomblé, seja lá de onde for, a gente tem que chegar até a ele na fé dele. Olhe, você é do candomblé, você é da Umbanda, então chame pelo seu orixá, pegue a sua energia, a sua força e você ora para ele do seu modo, da sua religião, do seu ponto de vista. É melhor você fazer com que ele busque a energia dentro dele, a força dentro dele, daquele que ele acredita, do que você perder. Não estou dizendo para a gente se tornar da religião dele, mas nós temos que incentivar ele na fé. Ó, eu tenho um amigo que ele é pai de santo, né? E quando eu falo de Jesus, ele fala assim, mas Jesus não. Eu falo, tá. Aí eu falo assim, quando ele vem me visitar, né, eu falo, ó, Jesus acompanhe. Ele, o orixá, eu falei, pronto. Que o orixá, por sua parte, acompanhe você e que o Jesus, que eu acredito, acompanhe você também, para poder você estar aí duplamente protegido, né? Então a gente tem que se unir, né? A religião não nos torna melhor do que ninguém, mas nos auxilia. Então, amar, buscar ajuda, abraçar, perdoar, ligar, sorrir, servir, permitir. E isso aqui, ó, como foco principal. Sempre se perguntar, eu posso ajudar? Eu posso sim. Posso sim, com uma palavra, com um beijo, com um abraço, com silêncio, com oração, com um prato de comida, com só um toque, uma visita, uma mensagem, seja lá o que for. Nós podemos ajudar. E aqui é um quadro que minha mãe pintou de Jesus orando, que eu acho que é belíssimo, né? Se Jesus, que foi Jesus, orou, que mais, quanto mais a gente, né, que tem essa necessidade de buscar o próprio Jesus e a Deus. E aqui fica a minha gratidão a vocês aí. Eu espero ter contribuído. E estou aberta aí a pergunta, a qualquer colocação. Tem uma musiquinha que eu botei aqui. Eu acho que está encerrando agora os 50 minutos, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, mas depois eu vou mandar para vocês. Obrigada aí, viu, Henrique? É uma musiquinha que fala sobre o bem. Depois eu vou enviar para o seu Alberto, e aí ele passa para vocês. Eu não sei se vai ter como colocar aqui para ouvir, mas a musiquinha é linda.
viu? A minha gratidão hoje e sempre, que vocês sejam iluminados, protegidos e que possamos seguir nessa caminhada com os ensinamentos do Mestre Jesus e a proteção de toda a sua pleiade de bons espíritos, né, que nos auxiliam sempre. Nós que agradecemos pela iluminação da nossa consciência. E esse é o trabalho de cada um de nós. Sempre unidos, levando a palavra de misericórdia, de amor, compreensão e mostrando essa realidade da nossa caminhada. Porque é o que estamos necessitando, é de estar como se diz, olho aberto para observar o que está do lado, o que está na frente, o que está no alto, para não andar naquela cegueira de só assim e não é desse jeito. Então, a doutrina tem nos dado um norte muito importante e mudando muitas coisas dentro de nós, porque é o caso que você falou aí. A gente está acostumado a fazer o outro mudar e a gente esquece de mudar nós mesmos para depois auxiliar o próximo. Então, essa luz está dentro de cada um e cada um ela brilha de acordo com o seu tempo. Então, maravilha, que Deus abençoe e proteja. Mas acredito que tem mais pessoas aí querendo também, já ansioso para fazer alguma pergunta. Muita Obrigada paz. aí também a seu Mário, viu? Eu vi aqui as palmazinhas e a todos que ficaram aqui com a gente até hoje aqui nesse aprendizado, ou por pouco tempo, ou até o finalzinho. A minha gratidão a todos vocês. Está aberta aí a qualquer pergunta, estou disponível aqui para vocês. Roberto, convida essa menina para o nosso grupo, domingo, viu? Vou falar com o David para convidar ela, viu? Vou passar o link para ela. Dia de domingo, 19 horas. Exatamente. Gostei muito, viu, Carinho? Porque você fala sentindo. Você fala sentindo. Eu me emocionei muito, muito mesmo com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos. Deus te abençoe e que permaneça no caminho que você está. Aliás, todos nós, né? Que já encontramos o caminho correto. Assim acredito. Beijo no coração de todos e uma boa noite. Boa noite. Fidelis. Boa noite, Karine. Boa noite. Eu escutei sua palestra só uns 10 ou 15 minutos, porque eu estava na ULI, mas a depressão é tudo que você falou aí, né? A depressão não vem sem problema, porque para ter uma depressão você tem que ter um problema, né? Problema financeiro, um problema de doença, um problema conjugal, e aí vai. E eu acho assim, todos nós temos depressão, mas uns sai e outros não, né? Um tem a facilidade de resolver o problema e outros não têm. Então, eu acho que a depressão vai por aí. E, como você falou também, né? Tem que ter apoio, tanto apoio de amigo, apoio familiar, para tirar a pessoa daquela doença, porque é uma doença do cérebro, uma doença psicológica. Então, se a pessoa não ter assim um estímulo, não se agarrar a uma religião, não ter parentes que reconheçam aquela doença, a pessoa não sai não. Pode até chegar ao suicídio mesmo. Viu? Essa foi o que eu tenho a falar. Então, parabéns pela sua palestra e está no caminho certo. Isso eu tenho que agradecer a vocês aí. Boa noite, gente. Então, Karine, eu estava ouvindo você falar, né? Aí depois alguma coisa me chamou a atenção em você. E aí você falou que você é psicóloga, né? Isso. E assim os grilos da minha vida, eu resolvi não todos, né? Porque a gente sempre tem os grilos na cabeça. Mas você sabe que as psicólogas me ajudou muito. Teve um tempo que eu fiquei muito doente, né? E eu tratava com uma psicóloga. E ela foi fundamental
na minha vida, né? E aí depois eu nem acreditava muito, sabe? Assim, falava, psicóloga, para quê, né? Se a gente reza, a gente tem doutrina, né? Mas foi muito importante na minha vida. E antes da pandemia, eu fazia psicologia em grupo, sabe? E era muito bom, era 2 psicólogas e nós éramos em 8, né? E era muito aquelas conversas, sabe? A nós, porque depois nós conversávamos entre nós, que estávamos ali, nos ajudava tanto, sabe? Porque era uma conversa que muitas vezes nós não conseguíamos ter com as pessoas que nos rodeavam. E dentro daquela sala nós éramos nós mesmos, com as nossas dores, tentando resolver. Então eu vejo psicóloga hoje com muito, assim, sabe, eu sou a favor das pessoas frequentarem, né, irem, no caso, até pagar, né, porque é profissão. E eu vi assim, e eu prestei bem atenção sobre, que nem você falou daquela moça que fez a maquiagem, e depois comentaram que ela estava fora do peso, né? Porque você vê, eu poderia comentar da maquiagem, faltou isso, faltou aquilo, mas as pessoas comentam, né? Às vezes, naquilo que mais dói na pessoa. Porque muitas vezes nós comentamos alguma coisa, hoje eu me policio, sabe? Para não falar idade, não falar peso, você está magro, você está gordo, você está bonito, porque isso a gente não sabe a dor que a pessoa tem com com aquele problema que ela tem. E isso foi resolvido através de, sabe, de estudo, né? De estudo não, de tratamento psicológico. Então, eu achei bem interessante suas palavras, né, sobre a depressão. Às vezes, assim, é uma coisa assim, eu não sei, até hoje, na minha ignorância, antes eu achava que era, sabe, falta de Deus, falta de rezar, e eu vejo que, às vezes, não é isso, não, é uma coisa da cabeça, é uma coisa que vem, a pessoa a pessoa não percebe. Até que nem você falou da sua vida, de quando você teve vontade de se atirar, há, há 2 sábados atrás, acho que nós estávamos no mês de agosto, eu nunca tinha sentido solidão, né, assim, me sentir sozinha. E aí foi uma coisa muito interessante, até eu comentei aqui com as pessoas mais chegadas. Nós paramos de trabalhar, né, no sábado, que nós temos um pet, e aí, assim, trabalhei eu e minha neta e algumas meninas, elas foram embora, né, e nisso minhas filhas foram viajar. Aí, pela primeira vez, eu me senti abandonada, me senti sozinha, sabe quando você parece que você não tem onde segurar? Sei do que minhas filhas foram viajar, mas a minha neta estava aqui da casa dela, 5 minutos de carro, né? Mas foi uma solidão, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido. Aí minha filha falou assim, mãe, já pensou uma pessoa sentir isso 24 horas, abandono, solidão? Aí foi nisso que eu pensei, quando essas pessoas estão em depressão, que elas se suicidam, né? Eu acredito que, gente, assim, como eu nunca tinha me sentido sozinha, solitária, foi uma coisa assim, mas foi rápido, sabe? Foi assim, questão de umas 2, 3 horas. Depois eu fiquei normal, já me senti bem comigo, lógico que eu fiz uma oração. E aconteceu isso 2 sábados, né? Esse último não. Mas aí e eu vejo que muitas vezes a gente se sentir essa depressão, essa solidão que a pessoa sente, eu acredito até que é falta realmente de alguma coisa que ela precisa dentro dela, mas é uma coisa involuntária, uma coisa que eu sempre falava nos grupos, né? Eu não sei o que é solidão, não sei o que é me sentir só, depressão, não sei, graças a Deus, né? Mas assim, eu me senti, sabe, assim, um abandono, sabe, assim, você não tem, parece que você está sozinha, e eu acho que isso é a depressão. A pessoa se sente sozinha, não tem onde segurar, e quando ela recorre, né, ao suicídio, né, que eu não sei se é um ato de coragem ou é de covardia, eu não sei, não saberia falar o que é, mas é isso. Parabéns pela profissão, e eu acho que todos nós somos um pouquinho psicólogos, né, mas eu acredito que quem estudou realmente, ele consegue enfiar na nossa cabecinha coisas. Eu lembro até que ela falava assim, Dirce, é,
até a Miss Brasil, que está ali nas polegadas, é linda, cabelo. A pessoa fala, nossa, essa moça aí ganhar, que moça feia. Sempre vai ter alguém, gente, que não, que sabe, que vai, assim, que vai tentar derrubar os nossos sonhos. Então, a gente pensando assim e tratando com vocês, que estudam para isso e têm o dom, a gente consegue viver melhor. E é isso. Gratidão aí pelas palavras, né? Mas a gente, só para contribuir aqui com o que você disse, a depressão, ela de fato é um processo de doença, né? Porque nós temos problemas químicos, né, nas transformações dos neurônios. Então, quimicamente, isso também é afetado. Então, por isso que a gente precisa de uma medicação alopática para ajudar a sair isso aí, né? Para diminuir esses quadros de tamanha tristeza. E assim, infelizmente, eu falo como profissional, né? A gente não é bem visto. Normalmente as pessoas colocam a gente como doença, médico de doido. Eu vou fazer aqui no psicólogo, eu não sou doido, né? A gente não tem o devido respeito. Mas temos a consciência de que somos importantes. Principalmente nessas horas, né? De quadros de depressivo, transtorno de ansiedade, borderline, seja lá o que for. E existe também nesse seu processo aí, dessa saída das filhas, né? Uma coisa que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Isso talvez tenha sido isso, né? Você olhar e não ter ninguém, e você vê, no momento a casa está cheia, outra hora a casa está vazia. Isso É, não é só contigo, isso pode ser com a gente também, né? Esse síndrome do ninho vazio, da gente se sentir vazio, mesmo sabendo que tem uma outra pessoa ali. E é isso que a depressão faz com a gente, né? Nos coloca nesse ninho, no meio desse ninho vazio. Que aí é o que eu falo, que o obsessor, né? Ele não traz a semente, ele não joga algo que você não tenha. Ele aproveita essa brecha sua, essa brechinha que você deu aí. Aí se ele chegasse ali no cangote e cheirasse naquela cafungada que a gente dá, que chega a arrepia assim a costela, se ele chegasse com carinho ali naquele momento e começasse ali, ó, influenciar, buzinar, pronto. Você poderia ter caído na teia dele e aí é só afundar, né? Então, é importante a gente perceber, é lógico, é claro, principalmente quem está do lado da gente, né? Buscar ajuda, não achar que isso é frescura, de você procurar um psiquiatra, um neuro e uma ajuda de um psicólogo, de um tratamento à parte, ou psicoterapia, né? Você fazer esse tipo de ajuda. E a religião, para quem tem religião. Porque para quem não tem religião, um ateu, ele também pode ser depressivo. E ainda assim ele não vai utilizar a religião. Mas isso ajuda, mas isso não impede de nós outros aqui que temos religião, né, que temos religiões, orar por ele. Então, existe essa necessidade dele e existe a nossa de ajudar. Enquanto espírita, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mãe, filho, cunhada, avó, seja lá o que for, né, o título que a gente tenha. É importante a gente conseguir perceber a mudança no outro, mesmo que seja sutil. Que a gente não venha, como o senhor Adalberto estava falando, né? Com aquela visão com o cabresto, né? Como se fosse uma mula, um burro, um boi, que está ali, ó, que é obrigado a olhar para frente só para seguir para frente. Nós temos essa percepção, né? Enquanto ser humano, da gente olhar para o lado e perceber que a minha neta, que minha irmã, que meu marido, que meu cunhado, que meu sobrinho, meu tio, meu parente, meu chefe está precisando de um socorro. E a gente pode descer ladeira abaixo, né? Porque, assim, os problemas estão aí para todo mundo. Vou falar aqui só uma coisa rapidinho. Nesses últimos 5 anos da minha vida, né? Se eu não estivesse hoje, acho que mais certa da minha religião, da minha fé, talvez eu tivesse sucumbido. Porque nos últimos 5 anos e meio, a minha família passou por um processo muito, muito grande, né? Veio de mim um aborto, a descoberta de um câncer, e perder 5 pessoas da família em 2 anos. 5 parentes, né? E um filho, depois eu descobri um câncer, com 2 dias descobri que minha mãe estava doente, e aí 4 meses depois, 6 meses depois, minha mãe veio a óbito, 7 meses depois meu tio veio a óbito, mais 6 meses depois meu sogro veio a óbito, agora mais 6 meses depois meu primo veio a óbito, e no mês passado mais outra prima. Então, assim, se a gente não tem o discernimento de olhar para frente, se a gente não tem uma rede de apoio dentro da família com os amigos, para a gente descer ladeira abaixo, é só um tapa.
É só um piscar de olhos, né? Quando a gente vê, a gente já desceu a ladeira. E pelo meio uma cirurgia, e aí a gente fala assim, meu pai, o que está acontecendo aqui? Eu vou sucumbir, a gente tenta respirar, parece que a vida vem e empurra a gente para baixo para poder afogar. Então, é importantíssimo esse olhar, né? A gente deixar de olhar para o nosso umbigo, para a gente olhar para frente e, principalmente, acreditar, né? Que o sol se põe, mas que de manhã a luz sempre chega. Não existe escuridão eterna. O sol sempre vai aparecer. E no meio da escuridão, Deus ainda é tão bondoso que ele ainda não colocou a lua e as estrelas para nos iluminar. Então, não existe trevas absolutas, né? Que a gente consiga perceber isso, perceber isso. E eu fico muito feliz em vocês terem participado e estar até agora comigo, viu? Estou adorando. Muito obrigada a todos, a Henrique, a todo mundo. Darcy está aqui, estou à disposição. Ô, Karine, Deus te abençoa, meu anjo. Excelente reflexão. Deus que lhe abençoa mesmo. Ilumina sempre seus caminhos e de todos. Que assim seja minha flor de todos nós. A minha gratidão a vocês. Não tem mais. Karine, deixa eu só fazer uma perguntinha para você, como aí já estou como psicólogo mesmo. Depressão e baixar, muitas vezes, por situações, nós não estamos depressivos, mas a nossa energia fica baixa. Nada a ver com depressão, né? Não, não, não. Ó, a gente baixar a energia, a vibração que a gente fala, isso é momentâneo, né? A gente baixou a vibração aqui porque por um momento de tristeza, porque a gente se chateou. Pronto, baixou a vibração, a gente se mantém aqui embaixo. Mas de repente a gente fala assim, ó, peraí, deixa eu tomar um banho aqui. Deixa eu lavar essa cabeça, deixa eu jogar uma água gelada aqui em cima. E aí, às vezes, ou então deixa eu tirar um sono, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tira um cochilo e levanta outro. Pronto, ó, passou. Vixe, foi só um mal-estar, foi só uma tristeza. Ou então sai, vê alguém, toma um suco, dá uma passeada com o cachorro e volta e a energia muda. No quadro da depressão não existe isso, né? Essa vibração baixa, ela perdura. Você não tem essa oscilação, porque assim, entre a mania e a tristeza e a depressão, você vai variar o tempo todo isso aqui, né? A gente não está o tempo todo feliz. A gente não é um espírita feliz o tempo inteiro. É claro que a gente tem os problemas da vida, então a gente vai ter o problema, vai descer, mas vai subir. No caso da depressão, não, a gente desce, né? Para a gente conseguir subir, isso é bem difícil. Então, não é hoje ficou triste, hoje mesmo voltou à normalidade, ou amanhã voltou à normalidade, não. Hoje a gente está triste, amanhã a gente está pior, depois a gente está uma derrota, do outro dia a gente está uma caveira, e aí a gente vai tentando subir e não tem força, até uma hora que a gente consegue. Né? Tem pessoas que são depressivas há 30 anos. Eu conheço um rapaz que está depressivo há 30 anos, né? E ainda não conseguiu sair desse buraco que ele se meteu, né? Que ele tá, né? Então, assim, não é algo passageiro. A gente tem que tentar fazer com que essa pessoa saia dessa situação, que aí a energia influencia, o obsessor influencia, para a gente que é espírita, né? A gente sabe que tem influência, os problemas da vida influenciam e a gente vai conseguir sair. Uma hora a gente vai sair, mas não é no caso de um momento desse, né? De baixou a energia por qualquer motivo, porque problema a gente tem. Mas vai descer, mas vai subir, né? No caso de energia. No caso da depressão, não, já é algo muito mais complicado. A gente precisa de medicação, a gente precisa de psicoterapia, a gente precisa de terapia, a gente precisa de intervenções de amigos, a gente precisa de qualquer outra coisa que nos ajude, pelo menos, a abrir os olhos, né? E saia dessa condição, né? É algo muito mais grave do que só baixar a energia. Muito bem, Karina. Fiquei muito satisfeita de ter escutado você e pode acreditar, a mim você tirou muitas dúvidas. E é isso. Que bom. Eu acredito que todos já fizeram perguntas.
até agora, se alguém ficou. Tem alguém para fazer mais alguma pergunta? Alguns segundos. Caso não tenha, eu peço para a própria Karine fazer a prece final da doutrinária da noite. Deus abençoe a todos. Amado Mestre Jesus, nosso querido irmão de bondade, de luz, caridade e esperança, que nesse momento eu te peço que o Senhor visite cada irmão, não só esses que estamos aqui online, mas principalmente os irmãos que choram, as mães que buscam seus filhos nas ruas, nos guetos, nos viadutos, os que estão hospitalizados, os que têm doenças terminais, doenças terríveis, os presos, os que nesse momento estão sendo velados, assassinados. Mestre de amor e de caridade, ampara todos nós. Traz a certeza do teu coração que nós somos centelhas divinas rumo à evolução, rumo à proximidade do Pai, de Deus. Pedimos que o Senhor tome conta da nossa essência, da nossa energia maior. E assim como nós falamos na oração na qual o Senhor nos ensinou, que livrai-nos do mal. Amém. Eu sempre digo, livrai do mal, principalmente do mal que habita dentro de mim, porque eu posso ser mal a alguém. Eu posso ser mal a qualquer um. Então tira essa maldade primeira do meu coração, para que eu ajude no crescimento do mundo, da minha família, dos meus amigos e de qualquer coisa, de qualquer pessoa que a gente sirva de exemplo ou de guia como o Senhor é para nós. Mestre de amor e de caridade, que nós possamos ser gratos ao alimento, à semana, a toda e qualquer oportunidade. Nós te amamos e deixamos aqui o nosso sinal de gratidão, de vontade, de crença e de tudo mais que couber na nossa essência. Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre, que assim seja.